Olá, tudo bem? Sou José Machado, cirurgião pediátrico. Vamos falar hoje de um tema bastante comum quando a criança necessita de uma internação hospitalar. Esse tema é muito corriqueiro nos corredores da pediatria e da cirurgia geral. Acesso venoso central em criança. Um acesso venoso central é um acesso venoso, ou seja, na veia, que a gente pega numa veia central. O que é uma veia central? Uma veia profunda. É uma veia de grande calibre grosso, e que esteja perto do coração. Porque algumas medicações, elas irritam a veia. Então, elas precisam de uma veia calibrosa e elas precisam de um acesso com segurança, ou seja, um acesso que não saia da veia enquanto a medicação estiver correndo. Existem alguns tipos de acesso, principalmente em criança. Por quê? Porque a criança, ela tem uma malha venosa muito menor do que o adulto. Então, é um pouco mais difícil, na verdade, é bem mais difícil um acesso venoso central numa criança do que em um adulto. Na maioria dos casos, né? Existem alguns tipos de acesso venoso central. O mais básico, o simples, que é um acesso venoso por inserção, que a gente faz a punção guiada por ultrassom. Eu sempre faço guiada por ultrassom para o aumento da segurança do paciente, porque a gente está colocando uma agulha de grosso calibre, uma veia de grosso calibre. Então, com o ultrassom, eu olho, eu vejo a veia e eu punciono diretamente a veia, porque do lado da veia está a artéria, embaixo tem estruturas importantes, como a traqueia e a pleura pulmonar. Então, o ultrassom ajuda bastante a gente a não lesionar outras estruturas. Então, eu sempre utilizo ultrassom nos meus acessos. Bom, o acesso por punção é aquele acesso, como o nome já disse, a gente punciona em cima da veia central e passa o acesso venoso central. Pronto. Existe o PIC. O que é o PIC? O PIC é o acesso de inserção periférica. Peripheric Insertion Central Catheter, em inglês. Que, como disse, a gente pega uma veia periférica, ou seja, punciona uma veia periférica, por exemplo, aqui no braço. A gente punciona uma veia periférica e daqui dessa punção a gente coloca um catéter grande, bem comprido, que vai até lá dentro, perto da entrada do coração. Como não tem estruturas grandes e importantes aqui, é um acesso que as complicações pela punção são bem menores. Eu estou longe de artéria importante, eu estou longe da pleura, eu estou longe do pulmão, eu estou longe de tudo que pode complicar. Então é um acesso que para a criança tende a ser menos arriscado. Agora é um acesso que para eu utilizar, a criança tem que ter veia periférica. Então, uma criança que não tem mais punção periférica, a gente não consegue abrir mão do PIC. E não é toda a medicação que o PIC, vamos dizer assim, aguenta. Por exemplo, hemoderivados, sangue, quando a criança precisa tomar sangue, plaquetas, o PIC não tem calibre, não tem grossura suficiente. Então você vê aqui que cada catéter tem a sua indicação, a sua complicação e a sua necessidade. Por isso que é importante sempre uma comunicação clara e objetiva do pediatra comigo, com o cirurgião pediátrico. Porque nós dois juntos vamos ver qual é o melhor catéter para a criança. E existe o terceiro, vamos colocar assim, existe mais, mas vamos nos manter nesses três, que é o Portocate, que é um acesso totalmente implantado. Normalmente a gente utiliza para crianças que vão fazer medicamento a longo prazo, por exemplo, a quimioterapia, que às vezes o tratamento é por 6 meses. Então imagina uma criança 6 meses de quimioterapia, 1 ano de quimioterapia, ter que fazer punção, ir para o centro cirúrgico, pegar um acesso central ou um PIC toda vez que vai fazer a sessão. Então normalmente a gente faz um Portocate, que é um acesso central, que a gente deixa um tambor, normalmente aqui embaixo da clavícula, nessa região do peitoral, que ajuda a fazer a medicação. O acesso venoso central em criança é feito por um cirurgião pediátrico em um ambiente controlado. Como assim? A criança ela tem que estar dormindo, sedada. Porque imagina, uma criança de 5 quilos, um bebezinho, a gente vai estar pegando um acesso. Normalmente é um acesso central por punção, porque num bebê as veias são menores, são mais fáceis das veias mexer, perder a veia, então normalmente o pique não está muito acessível nesses casos. Então a gente faz um acesso controlado, a criança tem que estar sedada para diminuir o risco. Imagina uma criança, um bebê, enrolado, cheio de pano, comigo assim na cara dele, com agulha, para puncionar a veia. Ela não vai ficar parada. E se ela não ficar parada, a gente tem risco de fazer iatrogenias,
Ou seja, funcionar algo que não era para funcionar. Então, é de extrema importância uma boa sedação, um ambiente controlado, para diminuir o risco para o seu filho, para diminuir o risco para o bebê, para a criança. Tá certo? O acesso venoso central tem suas indicações, tem suas contraindicações e tem as suas complicações. Nunca em criança é só um acesso central. Tem que saber os riscos e os benefícios. E isso é algo que a equipe médica, ou seja, eu, como cirurgião pediátrico, e a pediatra, vamos sentar e vamos ver qual é a melhor alternativa para o seu filho nesse momento. Tá certo? Seu filho já teve algum acesso venoso central, você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta que eu não falei aqui, deixe seu comentário e siga a gente nesse canal.